Estamos de volta para mais um Sem Escala? Estamos, sim, senhora. Eu sou a Ana Margarida e estou aqui novamente com o meu companheiro de programa, Daniel Palombo. Olá, Daniel. Tudo bem, Ana? E eu sou o Daniel Palombo, neto aqui da RTM Brasil. Você é a Ana Margarida? Tu disseste Neto, isso é o teu apelido? Então, é apelido, né? O que seria apelido para vocês? Apelido pra É, gente eu aqui no Brasil? acho que para vocês é sobrenome, né? Apelido pra gente assim é um nome que a gente dá pra alguém, ou carinhoso ou não carinhoso, e não seria o Ah, sobrenome. seria alcunha aqui. Seria alcunha. Ok. Olha, Alcunha. estavas-me a perguntar? Sim, sim, alcunha. Estavas-me a perguntar, eu sou Ana Margarida Ginja da Silva. O Ginja vem da avó e o da Silva, que eu sei que também tem muito no Brasil, vem do avô. Mas, assim, os nossos ouvintes podem ficar tranquilos que a gente não vai falar sobre apelidos ou sobre sobrenomes, esse não é o nosso tema de hoje, mas vai envolver sim relações familiares. Profundo. E é engraçado, já queria começar falando isso. É engraçado que a gente vai falar sobre família. A gente está gravando esse programa numa sexta-feira, e essa semana inteira, pelo menos na minha vida, está sendo uma semana muito sobre família. Domingo, na igreja que eu faço parte, foi sobre família. Em casa tivemos brigas familiares, que faz parte, você que está ouvinte aí, com certeza você briga na sua família. Seja bem-vindo ao Brasil. O meu pequeno grupo essa semana foi sobre família e hoje é sobre família. Então, uma semana de família, Ana. E quem que vai estar com a gente para falar sobre essa terapia familiar? É quase uma terapia, isso a gente não pode, não pode negar. Os nossos convidados de hoje, eu tenho o prazer de os apresentar, é o Paulo e a Andreia Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. O Paulo e a Andreia são um casal maravilhoso, totalmente dedicados à família. Aliás, eles respiram família, a família deles é um grande, grande, grande exemplo. E também sei que os dois administram a Fantoche. Para já amo o nome, porque é um bom trocadilho aí para a empresa. Que no fundo é uma empresa de eventos infantis. E eu não posso negar, eu gosto mesmo desse nome, Fantoche. Portanto, quem estiver aqui em Portugal, também não percam a oportunidade de conhecer um pouquinho mais acerca desta empresa. E, se nós não estamos em erro, por aquilo que vocês já conversaram connosco, vocês têm 3 filhos, certo? Sim, é verdade, temos 3 filhotes. O André tem 9 anos, a Alice fez 8 e o Pedro fez 4 ontem. Ai, que fofinho! Estamos em épocas festivas cá em casa. É verdade. Três fazem, não os três, a Andreia, a Alice e o Pedro fazem um aniversário em maio. Portanto, é tudo uma vez. Maravilha! Só Estamos em festa! celebrações, só festas. É verdade. E como nós gostamos de festa, temos sempre que fazer boas festas. É isso mesmo. Se é para E, ser, é para ser à grande. e falando de festa já, na família de vocês aí, qual que é o sobrenome de vocês? É Fernandes, é isso? Serrano Fernandes. Serrano da minha parte e Fernandes da família. O Paulo vem dar o nosso sobrenome a todos, Fernandes. Fernandes. Qual é a tradição familiar de vocês? Vocês falaram de festa. É festa uma das tradições familiares? Tem muito bolo aí nos aniversários? Sim, uma das tradições é celebrar a vida daqueles que amamos. E os nossos filhos celebramos porque são os nossos filhos e amamos em primeiro lugar, não é? Assim, dentro da família. Sim. E queremos sempre, queremos contrariar um ditado que existe cá em Portugal, que é em casa do ferreiro, espeto de pau. Isto significa que o ferreiro podia usar assim algo melhor, de ferro, não é? Não, mas vai usar algo que não é tão robusto como o pau. Então nós fazemos festas, organizamos festas infantis para outros muito boas. Então para nós, como é que nós vamos ser? Não, nós amamos, queremos realmente que os nossos filhos possam se recordar mais tarde das festas, das celebrações, aliás, de como celebramos a vida deles no nosso meio. Mas é assim, é um género de uma tradição. Sim, mas agora vou-vos dizer que, então, em termos de tradição de aniversário, nós fazemos sempre o despertar ou o dia de aniversário de cada um dos aniversariantes, nós acordamos sempre com um bolinho, um mini bolo, com uma vela, e toda a família canta os parabéns a quem faz aniversário. E acordamos a pessoa assim, cantar os parabéns, depois a fazer uma oração. Outras tradições que fazemos noutras festas, por exemplo, no Natal,
Nós essa tradição começámos como família e como igreja, a ir pela nossa aldeia e pelos nossos vizinhos a fazer o carolines, como se faz nos Estados Unidos, portanto, com uma guitarra, com um cestinho, com bolachinhas feitas por nós e pelas crianças, vamos de porta em porta cantar as músicas de Natal, desejar um Feliz Natal e oferecer um postal da igreja e umas bolachas. Então isso é uma tradição que criámos e que agora os meninos sempre esperam pela altura do Natal para podermos fazer essa visita aos vizinhos. Oramos por eles, quando eles deixam, quando eles permitem, e é muito bom, é muito bom. E há outra tradição, quando eu digo que falo de tradição, é algo que não falta, não pode faltar, e os meus filhos, agora que são mais pequenos, ainda ficam assim um bocadinho envergonhados quando nós falamos isso publicamente, que é a dança da cuequinha. Como é que é a dança da cuequinha? A dança, eu honestamente já não me lembro bem como é que surgiu isso, mas surgiu com o primeiro filho, o André, e depois a Alice e o Pedro. Nós, no verão, mais no verão, celebramos, dançamos com uma música simples, que é Dança da Cuequinha, Dança da Cuequinha, e nós estamos a dançar, todos juntos, em fila indiana, ok? E é super divertido. E é super divertido. Pronto, é só uma Mas coisa temos de nossa. fazer palhaçadas. E é é algo mesmo familiar nosso, da nossa identidade. Opa, tão Sensacional. giro. Yeah. Ana, e a sua família? A minha tem. Eu tava pensando, ao pensar sobre o programa, né? Eu acho que a minha família tem algumas tradições não tão sensacionais como a do Paulo aí, que tem a dança da cuequinha, vai ficar marcada a história. E ouvindo vocês, eu lembrei muito, e fica a indicação aí. Para quem não assistiu, assistir This Is Us, que é uma série maravilhosa sobre família. Se você pode assistir, vai rolar várias terapia familiar com você mesmo enquanto você assiste, então é sensacional. Mas eu acho que em casa tem esse negócio também das festas, né? Festa de aniversário, festa de Natal, de ter o doce, né? A gente já vai sabendo, vai ter esse doce da mãe, vai ter essa comida da avó. É meio que é o que o Paulo, eu gostei da sua definição de tradição, né? É aquilo que não pode faltar. Você já vai sabendo que vai ter, né? Tipo, tá garantido, tipo aqui em casa, tá garantido que no Natal vai ter um doce que chama pé nas costas. Então tem umas coisas assim, tipo, tá garantido que tem isso, né? E aí, na sua família, Ana, como é que é? Olha, a minha família está um pouquinho reduzida agora, mas assim, as minhas maiores memórias, elas são com a minha avó, né? Até porque agora eu estou a morar com ela, eu cuido dela, então são com ela. E todo o Natal, assim, não escapa. Nós vemos sempre o mesmo filme, que é o Música no Coração, porque nós gostamos muito, que aí no Brasil é A Noviça Rebelde. The Sound of Music. Então, e também é um filme bastante familiar, não é? Porque a maneira como essa moça ela chega até à família não encontra assim a família totalmente estruturada, não é? Mas depois acaba por se formar uma nova família. Mas assim, é uma coisa que não pode faltar todo o Natal. Nós vemos esse filme, não só por causa da história, mas também por causa da música, porque a avó aqui em casa ela não pode ficar sem música. E outra das tradições que nós temos aqui é às vezes quando ou estamos a limpar a casa ou estamos a cozinhar ou ela está a cozinhar, ela gosta assim de uma musiquinha de fundo e volta e meia vai dando o seu pezinho de dança, então isso não pode faltar. E café, né? O café, aquele momento de fazer o café, isso também não dá para faltar, tem que ser, tem que fazer parte. Que bom. Mas pensando aí, André e Paulo, sobre família, as nossas famílias são tão diferentes e eu vou falar da realidade do Brasil, não sei como é a realidade de Portugal. A família clássica, que a gente diria aqui, a gente tem uma expressão, a família Doriana, não sei se vocês me entendem. Doriana é uma manteiga, não, uma margarina que tem no Brasil. E eles tinham um comercial clássico de uma família, assim, sabe? Tipo, 9 horas da manhã acordando o sol, a mãe colocando, o cachorro labrador passando, aquela coisa assim, sabe? Maravilhosa. As crianças sentando linda, comendo um pão torrado com café com leite. A gente fala, a família Doriana, pai, mãe, cachorro, ela não é mais maioria no Brasil, isso é fato, né? Isso é minoria no Brasil. As famílias hoje no Brasil são constituídas por uma mãe solteira, um pai que adotou um filho, uma avó. Então as famílias elas estão totalmente mudadas e a gente ainda não, né? Mas as crianças novas elas têm perdido essa referência de uma família que a gente diria que é tradicional. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa constituição familiar? O que seria família, se assim a gente pode dizer,
O que a Bíblia nos conta sobre o que é ser família? Então, a Bíblia conta-nos que, portanto, o homem e a mulher, não é? Deixará o seu pai e a sua mãe, se unirão e serão uma só carne, não é? Então, aí, essa é a base, não é? Da família e a base pela qual nós começamos, não é? Uma vida, um casamento e depois, então, a concepção dos filhos. Agora, é claro que há situações que vão acontecendo e por vários motivos, há vários também cá em Portugal, infelizmente isso também está a acontecer. E infelizmente quem é que vai afetar? São as crianças, são a imagem que elas precisam de ter paternal, por exemplo, não é? Quando está só uma mãe a cuidar dos seus filhos, e mesmo também a figura materna em alguns casos, mas aqui pelo menos no nosso meio nós temos algumas mães, ou uma viúva, temos uma mãe que se separou, temos uma mãe solteira, portanto temos várias situações em que essas crianças acabam por precisar na mesma de encontrar essas referências. E é aí que também Deus nos está a usar como família, como um casal, ou como pronto, neste caso o Paulo, como uma figura paternal para esses meninos que não estão a ter a figura do pai presente. Isto está a acontecer na nossa igreja neste momento. Aquilo que nós podemos dizer é que não há quer dizer, nós sabemos qual é a base, não é? Que Deus nos ensina, mas depois há coisas que acontecem que nós não devemos com isso colocar um peso sobre essas mães que estão a fazer um enorme esforço e um enorme trabalho. Nós temos é de apoiar, pelo menos essa minha... A André estava aqui a falar e tu também próprio, Daniel, disseste a referência, e a Bíblia ensina-nos o que é ser referência. E a referência, assim, para nós colocarmos assim de uma forma mais prática, é um eixo onde tudo gira à volta desse eixo. Então, a família tem que ser uma referência. Tem que ser uma referência para que depois quem está à nossa volta e as situações que acontecem à nossa volta, as crianças, no caso dos nossos filhos, nunca se afastem ao ponto da referência que fiquem sem referência e fiquem perdidas. Ou quando eu digo perdidas é no sentido de sem rumo, não sabem o que fazer, não se sentem encorajadas. Uma série de situações que nós vivemos na nossa vida cotidiana. Mas a referência é formada por uma série de padrões bíblicos que Deus nos ensina. E então nós fazemos questão de que a nossa referência cá em casa, em família, sejam baseadas nessas referências. Por exemplo, uma delas, cada um tem o seu lugar. Existe algo que é muito importante. O pai é o pai, a mãe é a mãe. Os filhos são os filhos. Não é filhos que se tornam ou têm comportamentos como se mandassem, como se fossem pais, ou se manipulassem, ou então o pai ser omisso das suas funções quando deveria estar a praticar o seu papel de pai, e a mesma forma da mãe. Claro que isto tudo tem mudado um bocadinho porque os tempos são diferentes, não é? Então o pai ambos trabalhamos, então o pai tem que ajudar a mãe em várias atividades, a mãe também tem que ajudar o pai noutras atividades, mas isso não faz com que essa orientação, essa referência mude. A ordem não muda, a ordem continua. Temos os pais, temos os filhos, temos a base da verdade. Por exemplo, aqui em casa nós temos uma tábua, digamos assim, na parede, em que fala sobre as regras da família. E as regras da família, muito dessa referência que nós, enquanto pais, enquanto família, queremos colocar nos nossos filhos. Sermos verdadeiros, não mentirmos. Por exemplo, uma das coisas que eu faço muito com os meus filhos... Você levou a sério Deuteronômio, hein? Não, mesmo. Escreve na tábua, aprende no braço, na testa e... Mas só que há uma coisa, que é um Deuteronômio renovado, que é pela graça, com amor, não há condenação em Cristo. Não, mas é giro, porque olha, eu, por exemplo, nos meus filhos, eles às vezes já fizeram grandes, digo asneiras, não sei como é que se diz no Brasil, mas fazem-se umas malandrices. Mas, quando eles me dizem a verdade, quando eu não sei, claro, mas na verdade nós pais sabemos como é que as coisas vão acontecendo ou não, mas quando eles são verdadeiros, eu nunca me zango com eles.
E isto é uma forma, nunca, no exame quer dizer, explico o que é que aconteceu, foi mal, houve esta consequência. Mas não os ponho de castigo, não, a minha forma de falar não se transforma. Porquê? Porque eles disseram a verdade. E a base da verdade depois tem uma consequência. Qual é a consequência? É o amor. E então, quando eles mentem, isso é que estraga tudo. Mas pronto, nós basicamente queremos que essas referências, a verdade, o perdão, o ajudarmos uns aos outros, acreditarmos uns nos outros, é aquilo que vemos, na verdade, na vida de Jesus, no relacionamento com o Pai. Todos esses exemplos que a Bíblia tem, que nos mostra, nós achamos que são relevantes para uma família equilibrada, não perfeita, porque esta questão aí da família, como é que disseste, Daniel? Doriana. Coreano, Doriana com D. Claro que durante o pequeno almoço eles têm, quando se levantam, têm as suas birras e fazem-nos 30 por uma linha e nós ficamos nervosos, ansiosos, a pressão de chegar a horas à escola, a pressão de chegar a horas ao trabalho, de tomar banho, tudo que há, trabalhos de casa estão feitos, lanches para fazer, etc. Mas tudo tem a ver com organização, tem a ver com nós ultrapassarmos isso da forma como Deus nos ensina. E Ele não nos ensina que vai ser tudo muito bom, mas ajuda-nos a ter domínio próprio, a organizar-nos, uma série de coisas boas para que a gente coloque na referência que é a nossa família, a nossa pais e mães. Yeah. Eu acho isso fantástico, principalmente a sobriedade com que vocês falam sobre o assunto, sabendo cada um o vosso papel, porque, por exemplo, eu fui uma das crianças que cresceu sem a figura paterna. Então, encontrar ao longo do caminho pessoas que, no caso, figuras masculinas, né, que foram boa referência, isso ajudou até hoje, tá? Isso é uma coisa que até hoje tem impacto, portanto é uma coisa que nós não podemos menosprezar. Às vezes os pais, não sei se isso acontece com vocês, se calhar até podem pensar assim, olha, o nosso tempo já foi, já chegámos ao nosso limite, já ensinámos tudo o que tínhamos a ensinar, já fomos a referência que tivemos que ser, agora acabou. Não, vai continuamente ser sempre essa referência, porque é exatamente quando essa referência ela está bem alinhada com a palavra, com a graça e o amor de Deus, que nós, mesmo que aqui na Terra não tivemos assim a sorte, vou dizer assim, de ter esse pai ou essa mãe, que biologicamente nos pertenciam, deveriam estar connosco, a verdade é que encontrando essas referências ao longo do caminho, isso faz com que a gente também se aproxime mais de Deus e consiga ter essa referência que nos faltou, que está totalmente em Deus e que nunca mais nos vai faltar, que eu acho que é o mais importante. Ana, eu sou mesmo fruto. Força. Eu sou fruto dessa falta de identidade também, não é? Porque não vivi com o meu pai, sempre fui criado pela minha mãe. E sempre eu, na minha juventude, fui buscando referências a várias pessoas. Tenho um professor meu que eu tive na minha juventude, até o 12º de desporto. Ele para mim foi uma grande referência de homem. Tive um grande amigo meu também na minha adolescência, que apesar de ser 2 anos mais velho que eu, ele também sempre foi uma boa referência para mim. Então eu vejo isso também, a mão de Deus na nossa vida, que nós que não temos a oportunidade. No entanto, quem tem a oportunidade, como os filhos, estavas a dizer, também deve ele deve honrar os pais sempre, porque nós chegamos, mesmo cristão ou não cristão, chega a uma certa altura, parece que não pensamos nos nossos. Não pensamos nos nossos pais ou não pensamos... E nós temos que pensar. Eu próprio tenho 37 anos e eu tenho filhos, tenho que intencionalmente me esforçar por honrar a minha mãe, de me preocupar com ela, de saber como ela está, de ir visitá-la e acompanhá-la. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quero falar tanta coisa. A produção aqui está nos falando, tenho tanta coisa para falar, que vocês falaram. Isso. Eu pensei, mas entrando, só construindo uma coisa, saiu uma notícia aqui no Brasil, eu também não sei como é a realidade de Portugal, vocês vão falando, mas eu gosto de falar sobre essas notícias, porque às vezes nos ajudam a entender a realidade do todo. Mais ou menos quase 60 mil crianças nasceram do período de janeiro a maio, que eu falo agora aqui, nasceram muito mais, mas desse número, elas nasceram sem registro de pai.
Então, são crianças que estão nascendo que os pais não registram. Então, é um número muito grande, né, que saiu. E saiu um dado também falando das pessoas que vivem, que estão carcerárias, né? Que é um número, eu não vou falar esse número, que pode ser que eu erre, mas é um número gigantesco dessas pessoas que estão presas, elas não têm o pai no registro. Então, como a gente está vendo no Brasil essa perda de referência de paternidade, né? E daí, às vezes, a gente olha e fala, pô, então é isso aí, é isso que temos, seguimos a sociedade e ela arruma o fracasso. Mas a Bíblia, né, a história da redenção, traz essa redenção pra gente, né, de um Deus, eu gostei muito de ouvir isso essa semana, né? Não é Deus que cria tudo, né? É o Deus família, é o Deus Pai, junto com a Trindade, que cria um povo para se chamar de seu família. E agora em Cristo, né, na igreja, a gente pode ter essas referências de pai, de mãe, de tio, de filha. E o Paulo falou sensacional, né? Agora ele é pai e assume a responsabilidade de honrar a mãe dele, de se preocupar, né? Amadureceu ao ponto disso. Então, que sensacional ver que o Evangelho traz essa redenção para a família, né? Então, você que está ouvindo, e às vezes a gente tem essa posição de nos colocar acuado e nos colocar, tipo, eu não tenho referência, sou assim, síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês entendem, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, e acabou vou assim. morrer assim. Mas o Evangelho, ele traz essa redenção, né? Traz isso novo, né, para a gente. Queria que vocês comentem sobre isso também. O que eu tenho a comentar é já até um pouco aquilo que eu disse há pouco, desse novo, das famílias irem se transformando e acontecendo, muitas mães estão sós. Realmente isso vai ter impacto muito, muito grande no futuro, mas aquilo que eu posso dizer às pessoas que nos estão a ouvir, principalmente aos pais ou futuros pais, é que Deus vos possa usar, neste caso estou a falar dos homens, Deus vos possa usar para serem uma referência. E vocês podem achar, não, eu não tenho nada para dar, não tenho nada para poder acrescentar, mas o que é certo é que Deus vai usar e e crianças vão ser abençoadas com essa referência. Não sei o que é que posso acrescentar mais de comentários, já posso dizer-vos que na nossa igreja nós temos meninos que ainda ontem, e a mãe, por acaso, ela veio do Brasil para Portugal, sozinha com a criança, ela é viúva, e o menino, que tem 7 anos, não tinha nenhuma referência masculina, e o pai faleceu quando ele tinha só 8 meses de idade. E então ela ontem mesmo deu o testemunho dizendo que esse menino está a gostar muito, está próximo da nossa família, que vê no Paulo um pai, que vê no Paulo a figura, não é, paterna, e que quer muito ficar perto de nós, quer muito continuar aí connosco. Nós levamos ele para passear, levamos ele para ir ao parque, para fazer coisas que a mãe não tem a oportunidade de fazer com ele. Então a nossa família está tipo a estender-se. Temos 3, mas às vezes o carro tem 5 crianças connosco. Ficamos 7 no carro, o carro dá para 7. Então vai lotado. E temos 2 meninos, uma menina e um menino que vão ir connosco nessas aventuras de família. Então eu acho que isso é também uma visão alargada daquilo que Deus pode fazer connosco como família. Então eu quero só incentivar quem nos está a ouvir a poder estender, abençoar aos outros que estão à volta. Daniel, sobre a tua pergunta, né, sobre, isso faz novo, não é? Sobre essa questão do síndrome de Gabriel, foi o que tu disseste. Gabriela. Como? Gabriela, Gabriela. Sabes, na verdade, nós todos, ou todas as crianças, ou todos os adolescentes que sentem a falta de alguma coisa, né, neste caso estamos a falar de pais, ou de acompanhamento dos pais, muitas vezes sentem-se perdidos. E muitas vezes têm uma tendência de chamar a atenção porque estão perdidos, então querem gritar de uma forma, não desta forma a gritar, mas gritam com a forma como vivem, não é? Rebeldes às vezes, ou tentam chamar a atenção. Mas nenhuma delas deixa de ter sonhos de pensar, eu gostava de um dia que eu tivesse uma família diferente, eu gostava, mas ou conseguem ou muitas vezes não conseguem e repetem ciclicamente essa história na vida delas. E isto aconteceu comigo a certa altura da minha vida, mas quando eu conheci a palavra de Deus e antes de vir à igreja, aliás, eu lia
E a palavra de Deus diz-nos, e tudo se tornou novo, né? E tudo se torna novo. A palavra de Deus também nos diz e nos revela que eu andava cego e não via. Então os nossos sonhos estão na nossa cabeça, mas nós não conseguimos ver, nós não acreditamos, nós pensamos que caminhamos sozinhos. E que então, é a vida, vamos ter que repetir, ou inconscientemente ou conscientemente. Mas aquilo que eu creio é que com os nossos sonhos de nós queremos uma vida diferente, queremos ser pais diferentes, queremos ser mães diferentes, queremos ter uma família diferente, é algo de uma decisão intencional, em que se nós aceitarmos algo que é um dom gratuito, que é aceitar a Cristo Jesus e os seus valores, nós deixamos de caminhar sozinhos, nós continuamos com os sonhos e ainda mais promessas, porque todos aqueles... Há muitas promessas na Bíblia e uma delas é nós começaremos a ver. E ver o quê? Claro que nós vemos mas, aquilo que é físico, mas começamos a ver os nossos sonhos e aquilo que nós desejamos no que diz respeito à família de uma forma verdadeira. Ou seja, eu convictamente eu sei que não estou sozinho e que vou conseguir alcançar. Vou conseguir ser um homem que eu nunca tive uma referência, ou vou conseguir ser uma mãe que nunca tive referência, vou conseguir ser alguém que ama, que agarra, que beija, mas também disciplina os seus filhos, mas isso parte do pressuposto de praticar aquilo que nós sonhamos. Mas com quem? Com Cristo Jesus. Acreditar. Então eu creio que há sim uma juventude que precisa de saber que não está sozinha, porque existe um Deus que as ama, que não tem que viver a mesma coisa que se vive, ou que viveu. Não são outras soluções que nós vemos sem ordem que lhes vão dar a estabilidade, mas sim o caminhar de acordo com este amor que Cristo nos ensina e que torna esses sonhos uma realidade. E isso gera depois uma gratidão enorme em nós pais de vermos os nossos filhos amarem-nos assim como sempre sonhámos, não é? Então isso é um início, cada passo no seu passo. Mas sim, Daniel, eu creio que nós não somos condenados. Eu acho que quem nos está a ouvir e que possa conhecer alguém que não conhece a Cristo, eu creio que não está condenado, tem que conhecer a Cristo, tem que acreditar naquilo que são os seus sonhos, porque esses sonhos são os sonhos de Deus. Que é o quê? Estabelecer uma família, amar, ser amado, conseguir andar com os seus projetos para a frente, dentro das dificuldades que nós todos sentimos. Sem dúvida. Eu não sei se vocês concordam com isto ou não, e desde já falo para os três. Quem já é pai e mãe sabe do seu papel e sabe da responsabilidade que tem em educar um ser humano, não é? E tentar fazer o seu melhor, sabendo que muito depende da graça de Deus para levar aquela criança pelo melhor caminho. Só que também nós vivemos como é que eu ia dizer, numa sociedade agora um tanto quanto perigosa. E eu não digo só perigosa devido àquilo que as crianças hoje em dia estão expostas, mas também se calhar, não sei se vocês irão concordar comigo, a quantidade de pais que parece que está muito absorvido só no trabalho, nas responsabilidades que pronto, também existem, né, financeiras, é uma questão de prover, de manter, etc. E às vezes parece que acabam por delegar a educação dos filhos ou esperam que a escola seja a solução para a educação dos seus filhos, que a igreja seja a solução para a educação dos seus filhos, e às vezes até a internet. Ou então, se calhar, nem sabem naquilo que os filhos andam mergulhados dentro da internet. E nós vemos que isso tem moldado muito a geração atual e também a próxima. Eu não sei quanto a vocês, mas sendo pais, sendo pastores, e tu, Dani, que ainda não tens, né, mas que eu sei que faz parte da tua formação também, como é que vocês veem isto hoje em dia? Como é que nós podemos equilibrar isto hoje em dia? Então, o equilíbrio é mesmo, eu acho que se consegue encontrar na forma como nós dedicamos tempo aos nossos filhos. Na minha opinião,
pode haver pessoas que pensem de maneira diferente, mas eu sinto que os meus filhos têm de ter o contacto com os amigos e com colegas na parte social da escola. E acho que isso é super importante e eles devem frequentar, e ao estarem envolvidos, obviamente, com colegas, com professores, vão também ter que aprender a saber lidar com os outros. Agora, não é a escola que vai ensinar os valores que nós temos de lhes passar. Somos nós, pais, que temos de intencionalmente ter tempos com eles para lhes ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, orarmos juntos, ensinarmos os valores, os 10 mandamentos, os princípios, as histórias de Jesus, os seus milagres. Não é a igreja, não é a escola, não é a internet, mas não quer dizer que elas existem, não é? Portanto, eles vão na mesma igreja, eles vão na mesma escola e de vez em quando também assistem a algumas coisas na internet e mesmo na televisão. Agora tem de ser sempre, portanto, gerido por nós, tem de ser mediado por nós, não é? Não sei se estou a dizer as palavras certas, mas mais ou menos isso. Pronto. E eu vou só ali buscar umas notas que tenho sobre o nosso papel de pais e venho já, está bem? Porque eu estive a estudar isso ontem com as minhas amigas. Mas relativamente a isso, quando nós não temos referências, portanto, vou falar só do tema anterior, mas nós não temos referências. Então, muitas vezes, dentro deste não ter referências, depois nós não sabemos como fazer. Então, se houver alguma instituição, se houver alguma ocasião, situação na vida que nos facilita o trabalho, então nós vamos, isto a falar no caso natural, então deixa estar. Então a escola já ensina, então ainda bem. Isto associado é, eu não sei fazer, ou então tenho medo de falhar. Eu não sei como é que se faz. Eu nunca, a minha mãe ou o meu pai nunca falaram sobre sexo. Epá, como é que eu falo isto? Eu não sei. E isto é um adiar de coisas que se tem que falar, que se conversar, nós como pais, e não deixar que outros, a internet está cheia de opiniões, cheia de má informação, e que é preciso, para quem usa a internet, é preciso saber usar. Onde é que nós vamos receber onde é que vamos tirar a informação? Isso para um adulto, quanto mais para uma criança. Depois, escolas. Nós sabemos que as escolas também estão cheias de diretores, de filosofias, de pedagogias, que é um bocado uma mistura sem ordem. O que é que se faz? Agora está na moda, não está na moda. O que sei é que a minha convicção é que nós somos responsáveis de dar esse exemplo aos nossos filhos. E esse exemplo é a melhor forma de os educar. Não só falar. Um exemplo. Depois, saber que nós vamos falhar. Eu vou falhar. Tu vais falhar. Todos nós, como pais, vamos falhar. Porquê? Porque nós nunca vamos ser pais perfeitos. Mas as nossas falhas vão ser cobertas pelo amor. Ou seja, eu, ainda no outro dia, fui injusto com o André, com o meu filho mais velho. Fui injusto. Porque realmente estava um bocado mais nervoso e não devia ter decidido o que decidi. Mas, rapidamente, eu notei que eu estava errado e dei-lhe um abraço e disse: filho, desculpa, o pai está errado. Então, mas eu não vou deixar de educar os meus filhos porque eu tenho medo de errar. Não, eu vou errar, eles sabem que eu vou errar e eles também me vão perdoar. É responsabilidade, né? Mas é isso. E outra coisa é, se nós aquela questão, a Andreia depois há de falar um pouco sobre isso, mas sobre o tempo certo. Agora nas escolas, está aqui em Portugal, falam sobre educação sexual, não é? E a educação sexual para crianças, e dentro de uma ideologia que é natural, homem com homem, mulher com mulher, seja o que for. E eu senti-me na obrigação, quando é que eu vou falar isto ao meu filho mais velho, não é? Ou à minha filha também. E houve um dia que eu andava nesta luta interior, dizer assim, eu tenho que falar. Eu vou ter que falar. Tenho que arranjar a melhor forma de falar. Andei a pesquisar. Porque nós somos adultos, nós temos internet, nós temos esta responsabilidade de agarrar na responsabilidade que nós temos, nossos filhos, e ensiná-los. Mas depois houve uma grande dúvida que foi esta. Será o tempo certo?
Ele tem 8 anos. 9. Agora tem 9, mas na altura tinha 8. Eu gosto ali do 9. Será que é o tempo certo? E aquilo que veio à minha mente, não é? Foi, se não fores tu, virá outro. Seja o tempo certo ou não certo. E então eu decidi, arranjei lá um livrinho, que até era meu quando eu era adolescente, mostrei-lhe, filho, já tiveste algumas aulas de ciências, da natureza, do homem, a mulher, órgãos sexuais, e sabes para que é que isto funciona? E expliquei-lhe. Ele ficou um bocadinho na altura, eu perguntei, então filho, como é que tu te sentes? Assim um bocado como um impactado, não é? Foi um impacto. Mas depois com algum acompanhamento, perguntar como é as dúvidas dele, ouvir as dúvidas, esclarecer frontalmente, abertamente, sem ter vergonha e nem medo de falhar, eu entendo que ele ficou esclarecido. Claro que há várias etapas que nós vamos ter que acompanhar e vamos ter que esclarecer. Mas isto eu decidi porque eu tenho essa responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade como pais de lhes transmitir os valores que, no nosso caso, vivemos em Cristo. E é isso, eu acho que nós temos que ter ousadia, não ter vergonha nem medo, enquanto pais cristãos, de falarmos de todos os temas, de drogas, de sexo, de uma série, mesmo dentro das idades deles, ver quais são os temas que são adequados, mas não esperar muito. Então essa é realmente nós temos que assumir, temos, enquanto pais, temos que nos informar, estudar, ok? Por exemplo, assim uma coisa muito rápida, pornografia. A pornografia, nós temos na igreja uma situação da pornografia que é, se nós sabemos o que é que a palavra diz sobre, não sobre a pornografia, mas sobre a promiscuidade, que é pecado. Então, o meu desafio, mesmo se houver pastores que possam estar a lidar com esse problema, ou mesmo que possam preparar-se para falar aos nossos jovens, é entender e procurar artigos científicos que ensinem quais são as consequências no cérebro, na nossa vida, na vida de um homem ou de uma mulher que está subjugado sobre a pornografia. E isto começa quando? Na adolescência, em crianças. E isto faz parte, isto é para quê? Para estimular, estou aqui a dizer isto para estimular a que nós temos a responsabilidade de procurar a informação para nos protegermos e para educar os nossos filhos. Não é hoje em dia nós gostamos muito dos carros em cruise control, que é vai à sua velocidade, eu não tenho que carregar no pedal para acelerar. Agora vem a nova geração em que eles conduzem sozinhos. Nós tendemos a isso. Não queremos trabalho, não temos compromisso. E não pode ser com família, não existe isso. Com a família é sangue e suor. E amor. Gente, a gente tá caminhando pro fim, assim, ó, com dor no coração. Teria tanta coisa que eu quero falar também, vocês não têm noção. Eu acho que vamos fazer uma última rodada de uma palavra final, rapidamente. De tudo isso, acho que vocês falaram, que fica, que eu não poderia deixar de falar, de tantas coisas que eu gostaria de falar, é do começo, lá, quando a gente olha nos evangelhos, né, a genealogia de Jesus, que às vezes é uma coisa, quando a gente tá lendo, que a gente quer passar rapidinho, né, e a Bíblia não escondeu a genealogia de Jesus, né, então tinham pessoas tinha assassinos, tinham prostitutas, tinham pessoas horríveis naquela genealogia, né, e às vezes você, ouvinte, tá ouvindo e fala, mas eles não sabem quem são meus ascendentes, eu nem sei quem foi meu pai, você não sabe quem foi minha avó, quem é meu tio, olha a minha história, ela é péssima, não tem como eu ser isso, né? Então a genealogia de Jesus não esconde isso, né? Mas em Cristo a gente pode ter uma nova vida, né? A gente pode ter uma nova família. Agora você pode ser uma nova pessoa com uma nova família, igual Jesus lá, que em cima dele era horrível, muitas vezes tinham pessoas horríveis, e dali para frente foi diferente, a sua vida pode ser diferente também, né? Eu acho que essa é a minha palavra final, depois a Ana quiser falar, a André e o Paulo, para a gente fazer essa rodada final aqui. É verdade, concordo. Eu também concordo, eu não posso fugir muito disso. E eu acho que também a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo é olhar para Cristo.
E quando eu digo isso é também da forma humana com que ele esteve aqui. Ele esteve inserido dentro de uma família, ele também teve as suas confusões dentro da família, que é perfeitamente normal. Isto sou eu talvez a viajar um bocadinho na maionese, mas imaginem só, eu às vezes eu penso muito nisto, imaginem só, quando Jesus foi encontrado no meio dos mestres, não é? Ele tinha 12 anos, Maria e José estavam presos pelos cabelos porque o perderam, não sabiam onde é que estava. Eu não sei se Maria não olhou para ele e disse assim, enquanto a gente conversa. Eu não sei se Maria fez isso, se José fez isso, porque ele desapareceu do nada, não é? Mas Jesus depois, entretanto, dá-lhe a resposta. Mas assim, era uma família. Então, eu acho que acima de tudo nós não podemos ter vergonha da família à qual nós nascemos, porque acima de tudo é propósito de Deus. Até mesmo porque o cenário em que Jesus nasceu, à vista humana, segundo aquela época e aquela tradição, também não era dentro dos padrões. Portanto, não tenham vergonha de onde vocês vêm, mas acima de tudo olhem para Cristo, olhem para o futuro que virá a partir daí, que é o mais importante. A família foi instituída por Deus, criou-nos, não foi? Homem, mulher, filhos, e criou-nos para que a gente pudesse aprender a amar-nos, a aprender a viver em conjunto, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos filhos, nós precisamos dos nossos pais, dos nossos avós, porque fomos criados com essa necessidade de comunhão. E assim como vocês os dois já disseram, nada está perdido. Não importa de onde eu venho, importa por onde eu vou. Não é? Não há aqui a questão de não conseguir, porque a promessa é essa, é porque todo aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna e é uma vida em abundância. E a vida em abundância não é como muita gente fala ou pensa que é bonança financeira. É ter família, é amarem-se, é sentirem-se sem nada material, mas estarmos juntos em família e ter tudo. Nós, uma dos momentos mais difíceis que nós vivemos com o Covid foi realmente nós não temos trabalho nenhum, as finanças estavam complicadas, mas nós olhámos para os nossos filhos e o tempo de qualidade que nós passámos com eles foi o que nos encheu e honestamente não houve impacto na nossa vida, só houve um impacto positivo. Então essa é a mensagem que deixamos para todos. Paulo e Andreia, muito obrigada pela vossa presença. Foi muito bom conversar com vocês sobre este assunto. Obrigada a nós pelo convite. Sempre às ordens. Obrigado, gente. É alegria receber vocês aqui. Vai ter que ter uma volta, vai ter que ter uma parte 2 para a gente falar sobre um monte de outras coisas aí. Sem dúvida claro alguma. Que sim. Obrigado pelo convite. Estamos sempre disponíveis. Okay. Então é isso, Ana. Chegamos ao fim? Infelizmente, o programa mais familiar que nós tivemos chegou ao fim, porque isto a gente podia pegar por muita coisa, né? A gente até podia falar que nós somos família em Cristo, né? Então, isto não acaba, tem que haver parte 2, sim. E, se possível, um dia que a produção não fique aqui no nosso pé. Brincadeira. Gente, o programa Sem Escala tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. E na produção, Renata Teodori, na técnica Levi Simões e Jéssica Barreira. E até mais. Esse foi o Sem Escala.